Olá, queridos alunos do 8º ano, aquele abraço do professor Silvestre. Sejam bem-vindos a mais uma aula híbrida de língua inglesa e hoje nós iremos abordar o assunto The Verbal to Be Simple Past. A Escolinha Menino Jesus é a escola que instrui e educa. Então vamos lá, meus queridos 8º ano. O verbo to be do Simple Past é um verbo que você vai ter que observar a seguinte situação. Primeiro, o verbo to be no passado, ele utiliza duas conjugações, was e were. O was é usado para a primeira e terceira pessoas do singular. O was é utilizado para I, he, she e it. O it é usado para you, we e they. Então essa é a conjugação do to be past, ok? Observando onde é que você vai utilizar was e onde você vai utilizar o it, certo? Então, I, he, she, it é usado com was. We, you e they é utilizado com it, certo? Aí temos a forma afirmativa, né? Se você quiser passar para o caderno, isso é importante. Aí você fica assim, da seguinte forma. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were. Então temos aí sujeito mais o to be com sua forma no passado. Só lembrando onde se aplica o was e onde se aplica o it. Então veja aí, quem recebe o was? I, he, she, it. Quem recebe o it? We, you e they. Ok? Então, a forma afirmativa. Exemplos de forma afirmativa. Então você tem uma frase. Você estuda as formas para poder aplicar a frase. She was sick last weekend, né? Ela estava doente na semana passada. Então é comum você usar expressões do passado como last, né? Do passado para utilizar o to be simple past, to be no passado. Gary and Lucy were here to see you, né? Gary e Lucy estavam aqui para ver você na semana. Aliás, Gary e Lucy estavam aqui para ver você, ok? Então, mais uma vez, a presença. Por que foi o were aí? Porque Gary e Lucy, ele representa a terceira pessoa, they, eles, ok? Beleza. Seguindo aí, temos o outro exemplo. It was a great show. Foi um grande show. Né? Então, o was está aí porque o it é o pronome utilizado, o sujeito, para você identificar na frase o uso de was e o were. Então, observe quem é o sujeito para aplicar correto o was e o were. Aí vem a forma negativa. A forma negativa vem de duas maneiras. I was not, né? You were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not e they were not. Essa forma negativa ela vem de duas formas, porque essa primeira que você está vendo é apenas acrescentando not na frente. Essa segunda, ele abreviou, ou seja, a forma contrata negativa, a forma abreviada. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. We weren't, you weren't e they weren't. Então, observe que ele fez uma junção, tirando o O e colocando o apóstrofo. Não é uma vírgula, é um apóstrofo entre o N e o T. Então, você juntou e fez a forma contrata, ou seja, a forma abreviada. Então, tá aí as duas formas da negativa. A negativa normal e a negativa com contrata, ok? Aí tem o exemplo aí, ó. Com a negativa normal, I was not your teacher last year, né? Eu não estava como professor no ano passado, né? They were with us in vacations. Então aí, ó, weren't.
Nesse caso aí, apresentou a forma abreviada. E o Wasn't também, ó. Joseph wasn't a child in 1955. Ok? Então você observa aí a aplicação da negativa normal e da negativa contrata. Então, Joseph não era uma criança em 1995, né? Eles não estavam conosco nas férias. Aí, a forma interrogativa. Na forma interrogativa, você vai aplicar primeiro o to be no passado, que é o was e o were, depois o sujeito. Você faz uma inversão, certo? Então, por isso que eu digo que é importante você aprender a forma afirmativa, porque da afirmativa para fazer a negativa, coloca o not. E para fazer a interrogativa é só inverter. Então, você tem aí uma inversão da forma afirmativa. E não esquecer do bendito ponto de interrogação, que a maioria termina esquecendo desse ponto de interrogação, né? Então, was I, were you, was she, was he, was it, were we, were you e were they. Então, você vê a forma interrogativa, primeiro o verbo to be no passado, depois o sujeito, e aí vem o ponto de interrogação. Aí os exemplos, ó. Were, primeiro to be no passado é o sujeito. George e Paul, good friends, né? Então, não esqueça do ponto de interrogação, já está na forma interrogativa. Was he a good student? Né? Ele foi um bom estudante? Were you aboard with market? Então, were you, aí você vê as formas, o modelo da forma interrogativa, é só inverter, tá? Agora eu vou colocar para você umas frases para vocês responderem sobre você no passado, ok? Com to be. Então, beleza, ó. Aí, vou colocar para vocês aí as perguntas que você vai fazer no seu caderno, tá? E vai responder sempre utilizando o to be no passado. Então, Where were you yesterday? Tipo, onde você estava ontem? Aí você vai colocar Where were your parents last month? Onde seus pais estavam no mês passado? Aí você vai responder de acordo com o que está se perguntando sobre o sujeito, ok? Aí assim vocês fazem as demais. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 perguntas. Were you a good student in high school? When was the last time you went to the movies? Was there a concert last month? Were there any children in your house last week? When was your last birthday party? When was your last vacation? What were your favorite subjects at school? Was your dad a good soccer player? Were you fat when you were a kid? Então você vai responder essas perguntas, vai copiar no caderno e vai fazer a sua assertiva, as suas respostas. E aí você vai me levar para eu colocar o visto quando você estiver na aula presencial. Tá ok? Então vamos lá, continuando agora no livro didático. Beleza, no nosso woodwork de hoje tem algo muito interessante. São palavras pronunciadas no inglês americano, no inglês britânico e no inglês australiano. Então, você já deve ter observado que certas palavras, aqui mesmo no Brasil, você pronuncia o significado de uma coisa em palavras diferentes. Por exemplo, em relação aos alimentos, quando você vai pronunciar aqui no Nordeste, onde moramos, abóbora. Já lá em outras regiões, a partir da região de São Paulo, região sul, lá no Rio Grande do Sul, já pronunciou jerimum, né? Pronunciamos aqui menino, lá no Rio Grande do Sul, chama-se guri. E assim não é diferente no inglês, né? Temos palavras bastante modificadas que varia do inglês britânico para o americano e no australiano. Então você vai observar aqui no woodwork de hoje que nós temos aqui algumas imagens. Por exemplo, quando tem duas bandeiras aqui, ó, é a forma que se chama teatro.
no inglês americano e no inglês britânico, né? Aí você tem aí o inglês americano para se chamar fogão e australiano. E tem o inglês britânico. Então, já modifica cada um. Então, onde tem 3 bandeiras é como é chamado o produto nos 3 países. Então, cada um modifica. Então, são palavras totalmente diferentes, mas para um mesmo produto, certo? Mesmo produto, mesmo local, a mesma coisa, certo? Só que a palavra diferencia de um inglês para o outro. Então, vamos ouvir o Woodwork e o que ele está se relacionando. Vamos ouvir. Word work. Listen and repeat the words. Theater, Theatre, stove, cooker, soccer, football, can, tin, cookies, biscuits, candy bar, Chocolate bar. elevator, lift, truck, lorry, apartment, flat, sick, ill, faucet, tap, meatballs, fricadelles. Ok. Então você observou aí que em várias partes do que se pronuncia modifica o nome bastante, né? Teatro tem uma forma de se significado no inglês americano, diferente no britânico. Aí vem stove, que é fogão, e cooker. Aí vem futebol, né, e soccer, também diferente no inglês britânico e americano. Aí vem lata, né, para um local como a Austrália e os Estados Unidos é can, na Inglaterra é tin. Aí vem os biscuits e cookers. Aí vem o candy bar e o chocolate bar. No Canadá se chama barra de chocolate, é chocolate bar. Aí nos Estados Unidos é candy bar. Aí varia também para apartamento, que é lift, para caminhão, que é truck lorry, para apartamento e flat. Modifica também sick wheel, que é doente, né? Face it e tap, né? A torneira. E meatballs e fricadelles. Então, há essa variação muito grande na linguagem. Então, quero que vocês observem bastante, tenham muito cuidado em relação a essas palavras, tá? O de hoje vocês sabem que é assunto da prova. Então, tem que ficar ligado nessa questão. Aí, a questão 2, lá na página 14, certo? Você vai observar match the North American words to the British variation, né? As palavras norte-americana e as palavras no inglês britânico. Aí você vai enumerar o significado. Por exemplo, letra A, garbage, né? Que significa o lixo, né? Aí você vai observar lá qual é o local, né? E vai enumerar o mesmo significado da palavra no inglês britânico. Merc. Aí você vai observar o que é merc no inglês britânico. Gas, mail, cola, raise, pen, subway, movies, french fries. E assim você faz em relação aos demais. Aí você enumera a coluna do inglês americano e o inglês britânico. Aí aqui você já faz o contrário, já tem um significado já tem um significado britânico, aí você vai colocar o significado no norte-americano. Aí tem o nome e as imagens. First drink, tart, Texas, Sprainers, Headmaster. Aí vem para car park, shopper, pavement, toilet, mobile phone. Ok? Aí você enumera. Aliás, aqui você não vai enumerar que nem na segunda. Aqui você vai escrever o significado no inglês americano correspondente ao inglês britânico. Beleza? Aí na questão 1, você tem um cartoon, né? Aí o cartoon ele diz assim: Fox language, né? Aí, read the cartoon and check the correct sentence. In the cartoon, I was glad of what is the present.
In the cartoon, I was a glass of water is the past. There is a sentence with the verb to be, the negative form. Então, você observa na frase aí, ó. My physics tells me I was a glass of water in a previous life, né? Meu psíquico me chamou. Eu estava em um copo d'água anteriormente, eu estava em uma vida num copo d'água anteriormente, né? O que você estava fazendo nesse copo d'água? Né? Abriu os braços do bonequinho. Então, o que chama a atenção aí é a presença do to be no passado, né? Então, ele pergunta, marque uma dessas alternativas aqui. O cartoon, ele chama a atenção que a frase I was a glass of water. Eu estava em um copo de água. Ele é uma frase no presente. A frase I was a glass of water é no passado. Ou there is a sentence with verb to be in negative form. Ou uma sentença com verbo to be na forma negativa. Então marque aí a sua assertiva. Aí você já viu o slide nesse vídeo do verbo to be. E aqui você vai completar com as formas que faltam do to be. Na negativa você coloca na forma normal e na forma abreviada como está no exemplo. Aí tem as formas aí que você já viu, ó. Afirmativa, interrogativa e negativa. Aí você vai completar o que falta no quadro, tá bom? E em seguida você completa aqui, ó, com o passado. De turista. Os turistas, aí você vai botar, estavam na Nova Zelândia, em inglês. Letra B, Trace. Estava em um restaurante japonês. E a letra C, os estudantes estavam na escola, tudo em inglês, tá bom? Então você vai completar essas sentenças com o to be no passado, ok? Quando eu postar o vídeo, aí eu coloco uma atividade também para ser feita no caderno. Você pode, toda atividade que eu colocar lá em PDF ou em Word, você tem que transgredir para o caderno. Se você quiser imprimir e colar, tudo bem, mas o certo é copiar no caderno para poder apresentar e colocar o visto, tá bom? Então, quem estuda, Deus ajuda. Goodbye, my friends.